Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nada é impossível para Deus. E como é maravilhoso louvar o Senhor, né, meus irmãos? É tão bom saber que nós servimos um Deus que é o Deus Emanuel, como foi cantado aqui hoje, que é um Deus que Ele não está longe, na verdade Ele está conosco. Não somente está conosco, como Ele está em nós, né? Então isso, de fato, queridos, é maravilhoso. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. E vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Atos 4, a partir do verso 1 até o versículo 13. Os irmãos acharam, amém? Amém. Então vamos ler o que aqui diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, verso 1 ao versículo 13, diz o seguinte, o texto sagrado: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém, queridos. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos, ele é bastante claro, e ele fala sobre dois discípulos de Jesus, de maneira muito específica. E esses discípulos é Pedro e João. E Pedro e João aqui, queridos irmãos, eles estão vivendo uma situação nada agradável. Por quê? Porque eles se encontravam presos, presos como criminosos, como alguém que faz mal à sociedade, tá? E eles estavam presos, aguardando o interrogatório que seria feito no dia seguinte. E quem iria fazer, queridos, esse interrogatório aos discípulos de Jesus era o Sinédrio. E o que era o Sinédrio, meus irmãos? O Sinédrio, ele era basicamente muito parecido
com o nosso STF. Era idêntico, né? Na verdade, é o STJ, é o Sinédrio, STJ, literalmente, que é o Supremo Tribunal dos Judeus, ok? Então, os discípulos foram colocados ali diante desse conselho para serem interrogados. E esse Sinédrio, irmãos, era formado por 70 membros. E a grande maioria desses membros eram saduceus. E existia uma grande diferença entre os saduceus para os fariseus. Inclusive, o líder do Sinédrio era um saduceu, porque ele era um sumo sacerdote. E todo sacerdote era saduceu. Quem eram os saduceus, irmãos? O saduceu, ele fazia parte da elite de Israel. Eram pessoas muito poderosas. Eram pessoas que controlavam o templo de Jerusalém. Pessoas que controlavam a religião de Israel. Inclusive, amados, foram essas pessoas que condenaram Jesus à morte. Mas a pergunta é, por que os discípulos de Jesus estavam presos? O que eles fizeram? Qual foi o crime que eles cometeram? Amados, os versículos de 7 a 9 do capítulo 4 vai responder essa pergunta. Se você puder acompanhar, fique à vontade. Versículo 7 a 9 diz o seguinte: E pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Queridos, aqui está o grande crime que Pedro e João cometeram. Que crime foi esse? Eles estavam presos a respeito de um benefício feito a um homem pelo modo que aquele homem foi curado. Ou seja, eles estavam presos porque eles curaram um homem, curaram alguém. E quem é esse homem, irmãos, que Pedro e João curaram? Aí nós iremos precisar voltar um pouquinho na narrativa de Lucas, que foi o escritor de Atos. Você não precisa ler, mas essa narrativa se encontra no capítulo 3 de Atos. E eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo nesse contexto. Queridos, apesar dos discípulos de Jesus terem aderido uma nova fé, a princípio eles não romperam com o judaísmo. Lá no comecinho eles não romperam. E todo judeu piedoso, queridos, ia pelo menos 3 vezes ao templo. Pelo menos 3 vezes. Para quê? Para orar, para fazer orações. E os horários eram 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Todo judeu piedoso orava 3 vezes ao dia. Isso não é um privilégio de Daniel. Todo judeu piedoso faz isso, inclusive hoje. Então, queridos, Pedro e João, numa bela tarde, estavam indo ao templo de Jerusalém. Que horas? Na hora 9ª, que é exatamente às 3 da tarde. Só que na frente do templo naquele dia estava um coxo. Só que esse coxo, irmãos, ele não era qualquer coxo. O texto vai dizer que ele era um coxo de nascença, ou seja, ele nasceu naquela condição. E essa informação ela é muito importante, porque o fato daquele homem ser coxo de nascença trazia um rótulo com ele. Todas as pessoas que olhavam para aquele coxo viam somente um rótulo, viam somente um estigma. E que rótulo era esse? Aquele homem era considerado alguém que era amaldiçoado. Todas as pessoas que olhavam para aquele homem não viam aquele homem, viam alguém que era amaldiçoado. Por quem? Pelo inimigo? Não, por Deus. Como assim, irmão? Queridos, nessa época havia um pensamento que dizia que toda pessoa que nascesse com uma deficiência, ela era amaldiçoada por Deus.
Agora imagine, irmãos, o sofrimento que esse homem precisou passar toda a vida dele. Aquele homem era marginalizado pela sociedade, ou seja, ele era colocado à margem. Ele não era tratado nem como um homem, como ser humano, ele era tratado pior do que um animal. Aquele homem era desprezado, aquele homem era humilhado, por quê? Porque era alguém amaldiçoado. Porém, queridos irmãos, existe um trecho de uma música, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Vocês conhecem essa música? Eu marquei um encontro com Deus. Só que naquele dia, irmãos, aquele homem não tinha marcado encontro com Deus, aquele coxo não tinha. Contudo, o próprio Deus tinha marcado o encontro com aquele homem naquele lugar. Deus tinha marcado o encontro com aquele coxo desprezado naquele lugar. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos visita no momento de mais vulnerabilidade humana. No momento que você se encontra em maior sofrimento, em maior solidão, em maior fragilidade, quando você está de fato necessitando, o Senhor te visita, porque esse é o nosso Deus. E Deus decidiu marcar um encontro com aquele homem. E o encontro se deu através da vida de Pedro e João. Pedro e João estavam indo ao templo, e aquele homem viu Pedro e João, e ele implorou para que Pedro e João dessem a ele uma esmola. Mal ele sabia, meus queridos, que o que Deus tinha para ele naquela tarde era muito maior e muito melhor do que uma esmola. Pedro e João trataram aquele homem com humanidade, coisa que muita gente ali não fez. Muitas pessoas que iam ali ao templo a orar, não sequer olhavam para aquele homem. Por quê? Porque era alguém maldito. E Pedro e João trataram aquele homem com humanidade, e falaram para ele o seguinte: olha para nós. E aquele homem olhou para Pedro, e Pedro disse o seguinte: olha, eu não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E naquele exato momento, meus irmãos, aquele homem ele foi curado. Naquele exato momento. Mas sabe o que é interessante? Que a cura daquele homem foi muito além da sua enfermidade física. Foi muito além. Jesus, ao curar aquele homem, queridos, ele deu àquele homem dignidade, porque aquele homem não precisava mais se rastejar pelo chão para pedir esmola, não precisava, agora ele era alguém que tinha dignidade. Jesus deu àquele homem, meus irmãos, senso de valor. Jesus mostrou para aquele homem que ele era valioso, que ele era importante, porque ele entendeu que ele não era amaldiçoado por Deus. Não, ele não era amaldiçoado, muito pelo contrário, Deus se importava com ele, se importava tanto com ele que tinha marcado um encontro com aquele homem. Então aquele homem era valioso, Deus se importava com ele. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Talvez você se acha tão indigno. Talvez você pode pensar: meu problema é tão pequeno em relação a tantos problemas que existem neste universo. Mas deixa eu te falar, Deus se importa especialmente com você. Ele se importa com as suas lutas, com as suas dores, com as suas aflições. Jesus deu àquele homem, meus irmãos, alegria,
porque as pernas daquele homem, que era o motivo da vergonha, da humilhação dele, agora aquele homem usava essas pernas para pular e louvar, glorificando o nome de Deus no templo. Aquele homem entrou dançando, parece a Sandra, como ela fica dançando aqui na hora do louvor. O homem que ficava prostrado, humilhado, agora ele usa aquilo que era o motivo da sua vergonha para glorificar a Deus, queridos. E isso, irmãos, é maravilhoso. Somente o Evangelho pode fazer isso, queridos. E um dos aspectos do Evangelho é a cura. É a cura. Eu acredito, queridos, que todos que estão aqui já tiveram uma experiência de cura com o Senhor, ou se conhecem alguém que teve uma experiência de cura com o Senhor. Aqui eu estou vendo a irmã Estela, até hoje eu lembro do testemunho da irmã, da grande obra que Deus fez na vida dela, uma cura maravilhosa. Mas, meus irmãos, a maior cura que Jesus pode fazer em nós, no homem, é a cura do pecado. Essa é a maior cura. Tanto que certa vez, quando Jesus se encontrou com um paralítico, antes de curar as pernas do paralítico, Jesus falou o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Por quê, queridos? Porque uma deficiência física, ela pode afetar um membro do corpo, pode afetar alguma parte do seu corpo, mas o pecado, ele apodrece a alma. O pecado apodrece o coração. E somente o Evangelho, meus irmãos, tem remédio, tem solução para o pecado que está no coração. O Evangelho é o remédio para essa doença mortal. E deixa eu te falar algo aqui nessa noite, irmão. Jesus, ele não está preocupado em mudar somente o seu comportamento, ele não está preocupado em curar somente a sua deficiência física. O que Jesus quer de fato, meus irmãos, é reorientar os desejos do nosso coração. Deus quer trabalhar o nosso coração, porque comportamento é facilmente manipulável, mas o coração não. E Ele sonda o coração, e Ele tem cura para o pecado, e o Evangelho é o único que pode purificar o nosso coração, queridos, e isso é maravilhoso. E por incrível que pareça, irmãos, esse foi o grande crime que Pedro e João cometeram, que levaram esses homens a serem presos. Aquele cenário ali, aquele acontecimento, causou nos membros do Sinédrio uma inveja, uma raiva tão grande, que fez aqueles homens perguntarem a Pedro e João o seguinte: quem tinha dado poder para eles fazerem aquilo? Quem tinha dado poder para eles curarem aquele homem? Pedro e João, queridos, na verdade Pedro, ele responde essa pergunta no versículo 10 ao 12. Versículo 10 diz o seguinte: tomai conhecimento vós e todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, é muito interessante notar que Pedro e João estão diante dos homens mais ricos, mais intelectuais e mais poderosos de Israel, e mesmo assim, eles não se intimidaram diante daqueles homens.
Pedro e João foram levados ali naquele conselho para serem julgados, para serem réus. Mas, na verdade, eles denunciaram o crime que o Sinédrio tinha cometido. Olha que coragem, irmãos. Eles fizeram isso. Eles olharam para aqueles homens e falaram o seguinte: olha, nós fizemos o que fizemos em nome, na autoridade do nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Mas ele não ficou morto, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que coragem é essa, irmãos? Essa foi a resposta de Pedro e João para aqueles homens. E de fato, irmãos, nos últimos dias de Jesus, nós sabemos que Jesus ele teve muitos embates com os fariseus, né? Mas nos últimos dias de Jesus, as pessoas que mais se opuseram a Jesus foram os saduceus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus ameaçava o negócio lucrativo que eles tinham no templo. Então, eles tomaram a liderança com o objetivo de matar Jesus, com o objetivo de condenar Jesus, e eles conseguiram. E sabe qual era a principal doutrina desses homens, desses saduceus? Era o fato deles não acreditarem em ressurreição. Todo saduceu não acreditava em ressurreição. Para eles, a pessoa morreu, fica lá. Vai se consumir, é somente matéria. Estranho, né? Pessoas religiosas, pessoas que trabalhavam com algo aparentemente espiritual, não acreditavam em ressurreição. Mas essa era a crença deles. Porém, queridos, os saduceus estão agora diante de uma situação que eles terão que lidar, eles tiveram que lidar com a presença ressurreta do homem que eles tinham matado, do homem que eles tinham condenado, e eles teriam também que lidar com os seguidores daquele homem, revestidos de autoridade, revestidos com a autoridade que vem do alto. Agora aqueles homens tiveram a sua doutrina confrontada, porque agora eles estavam lidando com a realidade da ressurreição, porque o Cristo ressurreto estava ali naquele lugar, a presença do Cristo ressurreto estava ali naquele lugar, e como é que eles iriam explicar agora a sua doutrina? É interessante notar também, queridos, que quando Pedro está fazendo esse discurso corajoso, e enquanto ele está falando da cura daquele homem, ele coloca agora também no seu discurso o tema da salvação. E ele vai dizer que esse Jesus, que os membros do Sinédrio rejeitaram, foi escolhido por Deus para se tornar a base da salvação de todo homem. E salvação do quê, queridos? Do que o homem precisa ser salvo? Do que a humanidade precisa ser salva? A humanidade precisa ser salva da morte eterna. A humanidade precisa ser salva do inferno. E Jesus foi o escolhido por Deus para se tornar a base dessa salvação. E Pedro vai dizer que Jesus ele é uma pedra. E essa pedra, queridos irmãos, é uma pedra que está no caminho de todas as pessoas. Essa pedra está no caminho de todos, sem exceção. Para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que rejeitam a Jesus, essa pedra será uma pedra de tropeço para a morte. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que obedecem a palavra de Jesus, essa pedra se torna a pedra angular, se torna o fundamento, se torna a base para a salvação daquele que crê. E é nesse sentido, queridos irmãos, que a palavra do Senhor não volta vazia. Por quê? Porque Cristo é pedra. E quem o rejeita, tropeçará nessa pedra. Mas aquele que crê na sua palavra, essa pedra se tornará a pedra angular,
a base da salvação. Então Pedro afirma que Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação. Veja, Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Não é se eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja, não é a religião, não é as minhas boas obras, é Cristo. Cristo é o único caminho que leva à salvação. E quando nós falamos de salvação, queridos, é muito interessante, porque muitas vezes nós tratamos a salvação como um evento futuro, como algo que ainda vai acontecer, algo que está longe. Para muitos, salvação é ir morar no céu. Então é algo que está no futuro, que está aquém. Queridos, a salvação é também morar no céu, mas não é somente isso. Morar no céu é somente não, é uma parte de uma realidade maior, é uma parte de um todo, queridos. Ah, irmão, você está falando isso da sua cabeça? Não. O próprio Jesus falou que salvação não vai acontecer somente no céu, somente no evento escatológico. Não. Jesus vai dizer em João capítulo 3, versículo 36 o seguinte, que aquele que crê no Filho do Homem, ou seja, em Jesus, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, mas tem, é agora, é no presente, é aqui. Tem a vida eterna. Mas ele diz que todos aqueles que o rejeitam não têm a vida e permanecem debaixo da ira de Deus. Então, amados, salvação é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Isso é salvação. O homem é salvo do pecado, queridos, quando ele tem acesso a Deus através de Cristo. E esse salvo agora ganha o direito de fazer parte do reino de Deus. E o que seria o reino de Deus? Se alguém perguntar para você, irmão, o que é o reino de Deus? E o que seria esse reino de Deus? Certa vez fizeram essa mesma pergunta para Jesus. Perguntaram, Senhor, aonde está o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E Jesus falou, olha, se falarem para vocês que o reino de Deus está ao leste, não vão. Se está ao oeste, não vão. Porque o reino de Deus não virá com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós, meus irmãos. O reino de Deus está em nós. Então, aquele que faz parte do reino de Deus é aquele que se submete à autoridade de Jesus aqui na terra. É aquele que chama Jesus de Senhor. Mas não é somente chamá-lo de Senhor. Chamar Jesus de Senhor não faz dele meu Senhor. Não é à toa que certa vez ele disse o seguinte, nem todo aquele que me chamar de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas todo aquele que fizer a minha vontade, aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então fazer parte do reino de Deus, queridos irmãos, é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu nem ao menos conheço a vontade de Deus? Para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecê-la, e a vontade de Deus não é subjetiva, eu senti que a vontade de Deus é isso, a vontade de Deus é objetiva. E onde nós encontramos a vontade de Deus, meus irmãos? Aqui, ó, no manual do fabricante. Aqui está a vontade de Deus. Só que muitos, queridos, hoje têm negligenciado e não conhecem a vontade de Deus. E como é que vão praticar? Como é que vão fazer a vontade de Deus se não a conhecem? Fazer parte, amados irmãos, do reino de Deus é renunciar às minhas vontades, é abrir mão das minhas vontades, é colocar as nossas vontades na cruz.
como foi pregado aqui hoje pela manhã, para fazer a vontade de Deus. Então, quando é que você conhece alguém que tem Jesus como Senhor? É se ele está fazendo a vontade de Deus. Isso é salvação, queridos. Isso é ser alguém salvo. Certa vez, Deus falou no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Malaquias, ele disse o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu quero? Muitas vezes nós chamamos Jesus de Senhor, mas a vontade que prevalece é a nossa. É a minha vontade. É a minha vontade que deve estar no centro do coração. Mas fazer parte do reino de Deus, queridos, é abrir mão das nossas vontades. É renunciar ao nosso eu. É renunciar ao nosso ego para fazer a vontade de Deus. Então, salvação, queridos, é a nossa libertação do pecado, é a nossa libertação do medo, é a nossa libertação da culpa. Salvação é a nossa libertação da opressão, e não é somente da opressão de espíritos malignos, não, é a nossa libertação da opressão de pensamentos negativos, é a libertação da opressão, queridos, da depressão, da opressão da amargura. Muitas pessoas estão aprisionados pela amargura, e Cristo, Ele quer nos libertar de todo e qualquer tipo de opressão. Isso é salvação, queridos irmãos. E é interessante notar que o salvo em Cristo, ele não usa isso para inflar o seu ego, para se colocar superior a uma pessoa, porque ele sabe que a salvação, ele não conquistou, mas ele ganhou, e sem merecer. Então, ser salvo, queridos, o que é ser salvo? Ser salvo é fazer o caminho de Jesus, com Jesus. Ser salvo é procurar ser cada vez mais parecido com Cristo aqui nessa terra, para que um dia nós possamos morar com Ele no céu. Isso é ser salvo, amados irmãos. E somente o Evangelho pode nos dar esse presente. E um presente que nós não merecemos, mas ganhamos de graça, ganhamos pela graça. Isso é salvação, queridos irmãos. E é interessante notar que essa eloquência de Pedro deixou aqueles homens admirados. Então eles tiveram que reconhecer que havia algo de diferente naqueles homens. E nós podemos ver, queridos, esse reconhecimento do Sinédrio no versículo 13, que diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amados, isso é maravilhoso. Esse interrogatório não saiu da forma que o Sinédrio imaginava. A intenção daqueles membros daquele conselho era usar da sua posição para amedrontar os discípulos, para que eles parassem de falar dessa história de Jesus. Essa era a intenção daquele conselho. Mas, queridos irmãos, na cabeça deles, na cabeça dos membros do Sinédrio, aquela era uma missão fácil, porque eles imaginavam que simples pescadores não teriam a coragem de enfrentar os homens mais poderosos de Israel. Humanamente falando, queridos, em comparação com os saduceus e com os teólogos daquela época ali, literalmente, Pedro e João eram homens iletrados e leigos, humanamente falando. Contudo, queridos, o Espírito Santo capacitou aquele homem de tal forma que a coragem, queridos, o poder, a sabedoria que aqueles homens falaram, que Pedro e João falaram, fizeram aqueles membros ali reconhecerem que havia algo diferente com aqueles homens. Fizeram eles reconhecerem que
Pedro e João tiveram tido encontro com Jesus. Você percebe que até mesmo pessoas que não temem a Deus, pessoas que rejeitam a Deus, conseguem perceber quando alguém fala como Jesus. Conseguem perceber que Cristo influencia aquela pessoa. E nesse sentido, eles estavam certos. Sabe por quê? Porque ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que tem um encontro com Cristo. Ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que tem um encontro com Cristo. Hernandes Dias Lopes, queridos, ao comentar essa passagem, vai dizer que o maior argumento do Evangelho é um homem transformado. O maior argumento do Evangelho é um homem transformado. É um coxo andando. É um cego que agora vê. É um drogado que agora é cheio do Espírito Santo. É um bêbado que agora está sóbrio. É um blasfemo que agora é reverente. É um avarento que agora é honesto. Esse é o maior argumento do Evangelho. É o maior argumento. Sabe, irmãos, a nossa fé, a fé cristã, ela é uma fé prática. Ela não é uma fé teórica, ela não é uma fé de conceitos, ela não é uma fé que é meramente um sentimento. É uma fé prática. É uma fé que é demonstrada, que é testificada através dos nossos frutos. Tanto que quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, lembra do Zaqueu? O Zaqueu não disse assim: Senhor, eu sinto muito porque eu roubei os pobres. Não. Ele disse o seguinte: Senhor, a partir de hoje, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Queridos, um adúltero que teve um encontro com Jesus, ele não vai ter somente um sentimento de tristeza, sinto muito porque eu traí a minha esposa. Não, mas ele vai fazer de tudo para se tornar o homem mais fiel que ele pode ser. Por quê? Porque a fé cristã é uma fé prática. Certa vez, irmãos, um ateu, ele fez um desafio a um crente. E o desafio era o seguinte: na verdade, o crente, ele respondeu o seguinte para o ateu. Ele respondeu assim: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, que eu trarei a você um grande número de ladrões, prostitutas e avarentos que foram transformados pelo poder de Jesus. Que foram transformados. Por quê? Porque o maior argumento do Evangelho é um homem transformado, queridos irmãos. Então, queridos, logo, nós podemos afirmar que é impossível eu dizer que eu tive um encontro com Jesus e eu não fui transformado. É impossível. E se eu olhar para a minha vida e ver que, mesmo dizendo que eu tive um encontro com o Senhor e continuo a mesma pessoa, eu devo examinar se de fato eu tive um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mais vil pecador. É o Evangelho, queridos. E eu volto a dizer, é o Evangelho e não a religião. Tim Keller, que é um escritor que eu gosto muito, vai dizer que a religião, ele faz uma definição. Ele diz que religião são homens tentando chegar a Deus através das boas obras. E o Evangelho é o contrário. O Evangelho é Deus chegando ao homem através de Jesus. Esse é o Evangelho. E é esse Jesus, queridos, que eu estou falando aqui nessa noite. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que liberta. Esse Jesus que transforma. Esse Jesus que salva o mais terrível pecador do seu pecado. E é capaz de nos dar a vida eterna. Amados irmãos, para concluir a nossa mensagem de hoje,
Eu gostaria de brevemente contar a história de um missionário que eu admiro bastante, chamado David Livingstone. Esse homem era um inglês, que viveu no século XIX. E ele foi chamado por Deus para fazer missão na África. E ele dedicou toda a sua vida nesse ministério. O impacto que esse homem causou na África foi tão grande, que quando ele morreu, alguns ingleses foram na África para buscar o seu corpo. E os africanos falaram o seguinte: olha, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele fica na África. Porque o coração desse homem amou a África. E você acredita que foi justamente isso que fizeram? Abriram o peito do missionário, tiraram o coração dele. O coração dele foi enterrado na África. E o corpo dele foi levado para Londres e foi enterrado na Abadia de Westminster. E se você for num país da África chamado Malawi, lá tem uma catedral de terra batida, pequena, humilde, e lá tem uma placa de bronze, escrito o seguinte: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Queridos, anos após que esse missionário morreu, alguns missionários foram para a África evangelizar. E esses missionários começaram a falar de Jesus para esses moradores ali daquela região. E começaram a falar: olha, Jesus é assim, ele faz isso, ele faz aquilo. E os africanos, ouvindo aquilo, falaram o seguinte: olha, nós conhecemos a Jesus. Nós conhecemos. Inclusive, ele morou aqui entre nós. Aí, os missionários ficaram confusos e falaram: não, isso se trata de um grande mal-entendido. Jesus, ele viveu há 2000 anos. É impossível Jesus ter convivido no meio de vocês. Aí os africanos falaram o seguinte: não, ele viveu aqui no nosso meio, inclusive eu vou levar vocês agora no lugar onde está enterrado o coração dele. Depois que passou um tempo, eles meditaram, os missionários, naquela situação, e eles puderam entender que, na verdade, aquelas pessoas estavam falando de David Livingstone. Por quê? Porque não adianta nada, repito, não adianta nada você falar do Jesus que transforma, se as pessoas não verem o Jesus que transforma na sua vida. Não adianta nada você falar do Jesus que transforma vidas, se as pessoas não verem essa transformação em nós. Não adianta nada, queridos. Certa vez foram evangelizar um homem chamado Mahatma Gandhi. E o Gandhi falou o seguinte para aquelas pessoas: olha, no vosso Cristo, eu creio. Eu só não creio no vosso cristianismo. No vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Então, queridos, o desejo do meu coração é que nós nunca venhamos a ouvir essa frase um dia. Que o nosso cristianismo seja compatível com o nosso Cristo. Que nós possamos ser Cristo, a presença de Cristo para as pessoas. Assim como Pedro e João foram Cristo, levaram a presença de Cristo, do Cristo ressurreto, aquele paralítico, que nós possamos levar a presença do Cristo ressurreto aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, amigos de trabalho, a todas as pessoas que passarem na nossa vida. Lembre-se, uma pessoa, ela não vai parar para ler a Bíblia, uma pessoa que está aí no mundo, não vai parar. Então, seja você a Bíblia que o mundo deve ler. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Cristo ressurreto. Inclusive foi isso que ele falou. Paulo vai dizer que nós somos a boa carta de Cristo, que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, que nós possamos ser o Cristo ressurreto. Como? Sendo parecido com Ele. Sendo parecido com Ele. E que o nosso cristianismo, que a nossa prática cristã, seja compatível com o nosso Cristo. Muitas pessoas
não gostam de Jesus sem conhecerem a Jesus. Muitas pessoas não gostam de Jesus porque tudo que elas têm de Jesus é através de uma pessoa que deu um péssimo testemunho. Que nós possamos aproximar as pessoas de Jesus. Que nós possamos ser esse bom perfume de Cristo às pessoas. Que o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação do mais vil pecador, possa agir em nós e através de nós. Amém? Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé, por favor? Queridos irmãos, assim como aquele paralítico, todos nós aqui, um dia, Deus olhou lá do céu e falou: hoje eu tenho um encontro com aquela pessoa. Hoje, aprove a mim ter um encontro com aquela pessoa. E todos nós que estamos aqui tivemos um encontro com Cristo. E se porventura, queridos, se existe alguém aqui que ainda não teve esse encontro transformador com Cristo, que muda vidas, eu gostaria de fazer um convite ousado a você. Um convite que requer coragem. A coragem que Pedro teve, dada pelo Espírito Santo. Se você ainda não teve esse encontro com Cristo ressurreto, eu gostaria de convidá-lo a vir aqui na frente, a ter esse encontro com Cristo. Eu gostaria de convidá-lo a provar, a experimentar o que um dia eu provei, o que um dia todos os irmãos que estão aqui provaram, e testemunhar que de fato o Evangelho é o poder que transforma. E se você tem um desejo de ter esse encontro com Cristo e ter sua vida transformada, eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. A minha oração, amados, é que o Senhor possa te dar oportunidades para você não tropeçar na pedra, mas que a pedra possa se tornar a pedra angular, que forma esse fundamento para a salvação. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo teu grandioso amor, Senhor. Pela tua misericórdia, Senhor. Todos nós que estamos aqui, Senhor amado, precisamos da tua graça, Senhor. Precisamos da tua misericórdia, Senhor. Porque quantas vezes, Senhor, nossa carne ela quer sair da cruz. Mas a minha oração, Senhor, é que o Senhor não permita, Senhor, nos ajude a fazer com que a nossa carne permaneça crucificada, Senhor. E que nós possamos, Senhor, parecer cada vez mais com o Senhor aqui nessa terra. Para que um dia, Senhor, nós possamos morar com o Senhor no céu. Que o Senhor, Pai amado, possa nos ajudar a te seguir, a seguir o teu caminho, mas não com as nossas próprias pernas, mas com o Senhor em nós. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui, Pai querido. E que teu Evangelho, que a tua graça, Senhor, continue agindo na vida dessa pessoa. É que eu te peço, querido Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, irmãos.